Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Este outro vídeo que eu estou aqui tratando da materialização do raciocínio. Então, a materialização do nosso raciocínio, ele tem origem racional, ele tem origem do mundo racional, ele tem origem do mundo superior a esse. Não há efeito sem causa, não existe filho sem pai. Por isso, a pergunta mais intrigante que o ser humano pode fazer a ele mesmo, e ele possa fazer essa pergunta para outras pessoas e não há quem possa responder a verdade, que é: por que você nasce nesse mundo? Por que estou aqui? De onde vim? Como vim? Para onde vou? Como vou? Então, a materialização dos habitantes de cima, que está materializado com máquina do raciocínio, a terceira máquina do terceiro milênio, a fase que transcende o saber humano, que é a fase da cultura, uma cultura que abrange toda a humanidade, porque todos têm raciocínio, todos são filhos de Deus. Então, a materialização dos habitantes do mundo de cima, eles eram superiores e, portanto, independentes, e seus corpos eram de energia cósmica racional. Seus corpos eram de energia cósmica racional, pura, limpa e perfeita, e eles eram de energia racional, subentendendo que há duas posições aí. Eles estavam em dois estados para manter a vida eterna. O corpo era feito de massa cósmica racional pura, limpa e perfeita, e sua fonte era energia racional pura, limpa e perfeita. Isso é uma lógica. Os seus corpos eram superiores porque eram criados por uma massa pura, uma massa cósmica, e se tornavam perfeitos, né? Eles eram perfeitos sempre. Por quê? Porque eram limpos sempre, puros sempre, na condição de serem seres eternos. Então, há uma grande diferença do mundo superior a este, que é o mundo racional, a este mundo material. Os seres puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, eles são puros e, portanto, eles não se enfraquecem. Eles não se enfraquecem. Por quê? Depois eu vou explicar essa parte. Limpos e por isso não adoecem. Perfeitos e por isso não erram, né? Então, aqui já vou descrever essas três condições: pureza, limpeza e perfeição. A pureza é a condição dos habitantes do mundo racional e que são seres de poder único e não têm órgãos que são multiplicados
para dar vida, como os organismos dos seres humanos, que é uma composição de vários órgãos para funcionar a máquina humana. E assim a pureza não pode aqui ter uma comparação qualquer. Então, os nossos corpos, nossos órgãos internos, eles precisam de alimento, da água, do alimento sólido, para que haja uma balança, né? A água, ela hidrata o corpo. Os alimentos dão nutriente para todos os órgãos, através do sangue, onde o alimento ele é processado e depois ele é secretado, aquilo que não é o descarte próprio do organismo, né? Não podemos ficar com o resto dentro de nós, né? Ele vai para outra, né? Secretado, aí você vê. Não precisa entrar em pormenores, sabe que é uma sujeira que sai de nós, mas é uma sujeira que a pessoa pode fazer aquela pergunta bem discreta para si mesmo: como eu sou um ser que eu penso que sou aquilo que eu não sou, né? Então, o ser humano, ele pensa ser aquilo que ele não é, mas já de antemão pode se saber, se conhecer para saber como, através dos estudos de cultura racional, essa energia ela está materializada em palavras e assuntos, que a pessoa deixa de ser animal racional, que essa parte que eu tô falando, que ela é impura, essa parte de descarte, esse descarte que sai do nosso organismo, que processa o alimento lá e aquela parte que ficou um resíduo, não serve para nada, descartou, ela não poderia. Nós não poderíamos comer só aquilo que dava energia para o nosso corpo? E fazendo essa pergunta assim, né? Fazendo esse questionamento. Depois a gente não descartar esses resíduos na natureza, né? Porque precisa de ser tratado isso daí no esgoto, né? Ninguém pode aguentar o fedor, né? No esgoto, no céu aberto, assim, sem ter um tubo ali que passa aquela água da descarga do nosso. Esse é o nosso descarte natural e o descarte da nossa casa, porque ninguém vai ficar ali, né? Acumulando o seu descarte dentro da sua própria casa, vai por um duto, vai por um esgoto fora. Então, vamos lembrar de que não podemos falar que eu sou alguma coisa. Então, voltando lá, a pureza, né, que eu já falei, ela não pode ter uma comparação aqui qualquer, por causa disso, porque esse estudo ele é importantíssimo, porque está desenvolvendo as três partes, está desenvolvendo a vidência, terceiro olho, que ele tem ligação lá com o raciocínio. Quando ele se desmaterializa, ou seja, ele volta a ser o que ele era, o habitante, né? A parte corpórea volta a ser, ele forma a parte corpórea dele, volta ao mundo racional.
A minha máquina lá, ela, né, por causa disso ele tá lá, né, ele ressurge, ele tem o renascimento dele e vida, porque daí ele volta, não pra gente morrer. Nós vamos ver ele, esse habitante, ele vai vir até nós e vai nos agradecer e vai nos abraçar por nós termos desmaterializado ele. Quando ele se desmaterializa, ele toma forma corpórea, assim, de uma maneira que ele é, mas a gente não vai assustar. Então, aí a partir desse momento eu já tenho evidência racional. Essa evidência racional abre o terceiro olho que eu vejo. Depois disso, eu passo a ver tudo. E o que está sendo desenvolvido, três coisas ao mesmo tempo, meu aparelho racional. Eu não falei lá dos alimentos, que já que eu pudesse comer todos os alimentos e eu fazia tudo lá, a reparação dos meus órgãos, né? Dar nutrientes para se transformar em energia para esse corpo funcionar, essa máquina humana funcionar. Então, se eu estou me alimentando de energia, os meus órgãos, eles vão deixar de existir? Sim. Para que eles vão precisar de existir? Vai mudar toda a estrutura molecular do meu corpo. Vai mudar toda a estrutura molecular, a pele, os tecidos, né? Depois ossos e órgãos. A pele, que antecede o tecido, né? Que tá a parte muscular, que reveste os ossos, e depois, né, vem os órgãos. Tudo isso é mudado, por isso se torna aparelho racional. A limpeza onde todos, como seus corpos, como lugar de vive, não há poluição, não há todas essas energias poluídas, enfraquecidas nessa deformação racional. Então, aqui é uma deformação racional. A consequência, os habitantes que entraram na parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Houve extinção dos corpos, demorou 21 eternidades para a matéria se formar, porque cada coisa se formar naturalmente, houve uma transformação natural que é o retorno à origem. É uma transformação natural da natureza, é o retorno à origem. Essa transformação são infinidades de transformações. Ela se transformou em matéria e depois ela retorna em energia cósmica racional. Não vamos deixar de lembrar a parte racional do animal racional. Vamos colocar ela na frente. Racional, animal. Racional materializou e se uniu ao animal, porque daí perdeu aquele corpo, não perdeu, se transformou no corpo aqui de animal. Depois eu vou explicar como, né, que é a transformação da planície racional, que não estava pronta para entrar em progresso, porque lá ainda continua a planície racional, que é de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Essa parte se deslocou aqui. E o terceiro conceito aqui, a perfeição, né? Eu já falei da pureza, limpeza, e agora falo da perfeição. A condição de perfeição, porque sabem tudo, sabem como são feitos lá, para quê, por quê, e que são originários daquele mundo e sabem que lá existem tudo para se tornar os que são lá, habitantes puros, limpos e perfeitos do mundo racional, seu criador, o racional superior. Então,
Um ser perfeito, ele não erra. Ele não erra. E, não errando, eles são perfeitos. E como nós aqui nascemos, não sabemos por quê, não sabemos de que fomos feitos, porque imaginamos, porque pensamos, porque somos sofredores, porque somos mortais e somos imperfeitos por causa de tudo isso, porque não nos conhecemos. Então essa é a verdade. Se gostou desse vídeo, dê um like e até mais, sempre aqui trazendo sempre assuntos inéditos de cultura racional.